nesta época de pandemia que nós estamos vivendo, em que nós precisamos ficar em casa, nós precisamos ficar isolados, e aí a gente perdeu aquele contato, aqueles cultos nos lares, né, que fazia a gente aproximar mais. Nós perdemos isso. Pelo menos por um tempo, nós não vamos poder fazer isso. Então, isso às vezes nos traz angústia. Quantas vezes nós sentimos o mundo desabar ao nosso redor sem ter a quem recorrer, e até mesmo sem ter em quem confiar. Porque o mundo está tão estranho, tão esquisito, que você não sabe mais se você pode confiar no teu pai e na tua mãe. Está tão estranho porque nós perdemos, tá esquisito demais. E cada vez se torna pior. E o diabo, ele sabendo disso, aí ele manda essa pandemia aí para piorar as coisas. Porque qual era o conselho, né, no início, que depois descobriram que esse conselho é furado, né? Até a ONU mesmo, até a OMS está descobrindo que isso tudo não tinha razão nenhuma desse isolamento todo. Mas, esses dias eu estava vendo um dos técnicos lá da OMS falando sobre isso, que eles estão percebendo que não funcionou direito essa questão do isolamento. Ok, tudo bem. Mas qual foi o que pregou? O que o diabo aproveitou? Aproveitou para pregar o quê? Esquece, filho. Não tem contato com ninguém, esquece a sua família, o seu avô, a sua avó, o seu pai, sua mãe, fica todo mundo isolado, cada um num quarto, ou então sai de casa, deixa as pessoas sozinhas em casa, e tal, porque isso é uma coisa totalmente diabólica. E aí nós acaba se crescer, principalmente as nossas crianças crescendo nesse ambiente, qual é a confiança que vai se ter uma no outro? A confiança vai ser perdida. Porque, na realidade, por exemplo, as crianças, vamos supor que isso tudo demore, você não sabe quanto tempo vai demorar, demora aí 2, 3 anos. A Angelina vai, daqui a pouco, estar com 3 anos. Qual o contato que ela vai ter com o vovô e com a vovó lá em Montes Claros? Porque não pode ir, não pode viajar, não pode sair. Até que eles teimaram e foram lá, né? Mas não pode. Então, qual o contato? Aí, quando chegar, não vai conhecer avô, avó, tio, não vai ter esse contato. Isso é coisa diabólica. Mas quantas vezes nós nos sentimos que o mundo está acabando, né? Que o mundo está desabando, que tudo parece que vai ter o seu fim. Mas eu quero compartilhar com vocês nesta noite que mesmo nos momentos difíceis da vida, existe alguém que nunca nos deixa. Jesus. Esse pode ter pandemia, pode ter coronavírus, pode ter o que for. Mesmo se você estiver trancado dentro da tua casa, ele está lá. E o salmista vai mais longe. Diz que mesmo que você descer ao profundo do abismo, ele vai estar lá. Ele nunca vai te abandonar. Esta é a nossa confiança. E até o próprio Jesus, um dia, ele foi abandonado por alguns dos apóstolos na hora de sua angústia. Com medo de serem reconhecidos pelos soldados romanos, eles preferiram estar longe na hora da crucificação. Mas você pode pensar, mesmo aqueles que gritavam, crucifica, crucificam, eu posso garantir que muitos daqueles que acusaram Jesus em certos momentos foram abençoados pela presença de Jesus. Mesmo aqueles que o crucificaram. Você imagine aquele soldado que teve a orelha cortada e que Jesus pega a orelha e cola no lugar. Imagine aquele soldado agora algemando Jesus e levando preso, depois de ter a sua orelha colada pelo próprio Jesus. Como será que ele se sentiu prendendo alguém que fez um milagre que na época a medicina não era capaz de fazer? Como será que ele se sentiu? Ora, nós sabemos que muitos neste momento poderia estar
ao seu lado. E às vezes não estão. Mas Jesus, ele não desistiu de você. Jesus, ele está ao seu lado e sempre estará. E muitas vezes, mesmo você fazendo algo que o desagrade, como aquele soldado fez, mas ele estava lá, no momento que o soldado precisou. No momento que o soldado teve a necessidade, ele pega a orelha do soldado e cola. E o soldado estava lá para prendê-lo. Quantas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos, muitas vezes porque nós sentimos que magoamos alguém, ou que às vezes nós magoamos o próprio Deus com as nossas atitudes. E isso nos traz uma angústia pensando que não tem solução e que nós estamos abandonados. Mas eu tenho uma notícia para você. Mesmo você fazendo isso, Jesus, ele não te abandona. Ele sempre está lá e sempre quer te ajudar. Ele quer ajudar você a se levantar de onde caiu. Ele quer ajudar você com a sua orelha quebrada, cortada. Ele quer ajudar. Na realidade, ele poderia ter escolhido não ter morrido na cruz do Calvário. Sabia? Jesus poderia ter escolhido, afinal ele é Deus. Então, como Deus, quem poderia matar Deus? Quem poderia prender Deus se ele não quisesse ser preso? Lembra quando Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado? Ele fala o que para Pedro? Pedro, coloca a espada, guarda a espada. Ou você acha que se eu quisesse, eu não pediria ao Pai e ele enviaria aqui uma legião de anjos para me proteger? Então, se ele quisesse, ele poderia não ter ido para a cruz. Mas por que ele foi? A própria Bíblia diz, porque ele, de vontade própria, se doou. De vontade própria, ele se deu. Ele deixou ser morto. Quando o momento mais difícil e mais angustiante na vida de Jesus chegou, qual foi o pedido dele? Qual foi a oração dele? Pai, seja feita a tua vontade. Esta foi a oração dele. Ora, nós sabemos que muitos daqueles que abandonaram Jesus, quando Jesus vai para a cruz, que apenas João é o que tem coragem de se aproximar, os outros todos fogem, muitos daqueles, talvez depois, com vergonha, encaram Jesus. Um deles está até registrado na Bíblia, que foi o próprio Pedro, né? O próprio Pedro que chorou quando viu Jesus, porque na realidade havia o negado. Eu não sei o que se passa na sua vida, porém eu tenho certeza que o seu coração está cheio de dúvidas neste momento, por causa da angústia que nós vivemos no mundo atual. Seja por causa do vírus tão famoso, né, nos dias de hoje, ou seja, porque estamos em um momento de incerteza quanto ao futuro da humanidade. Porque neste momento ninguém tem certeza de nada. Neste momento você não sabe o que virá, o que será, quando esse vírus vai embora, se vai acabar, se não vai. Uns falam que vai, outros falam que não vai. Outros dizem que nós vamos conviver muito tempo com ele. Outros dizem que vai sair vacina. Outros dizem que a vacina só daqui 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E ninguém sabe o que vai acontecer. Aí alguns dizem que, mas a economia vai ser, sim, a economia talvez vai descambar tudo, muitas empresas vão fechar, postos de trabalho estão acabando, quase praticamente aí metade praticamente da mão de obra ativa no Brasil já está sem fazer nada, não tem o que fazer. Então, dessas incertezas todas que está à volta, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, né, na humanidade por completo, essa incerteza que está aí, talvez isso traz angústia a você.
Mas eu quero dizer para você nesta noite o seguinte, que se a angústia bater no seu coração, lembre que você pode clamar a Deus nesta hora. Se a angústia bater no seu coração, clame a Deus. Clame a Deus na angústia. O Salmo 50, versículo 15 que nós lemos, diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Foi assim que Ana alcançou a bênção de ter um filho. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, foi assim que Moisés alcançou os milagres nas horas mais difíceis da sua vida. Quantos não alcançaram bênçãos do Senhor porque clamaram, porque invocaram o nome do Senhor? Eu lembro-me de um cego que gritava quando Jesus ia passando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Lá de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E ele foi curado. Mesmo que algumas pessoas chegaram, aliás, para ele e pediram para ele parar, para ele não incomodar o mestre. O cego, ele não desistiu e ele continuou clamando. Não eram eles que estavam sentindo aquela angústia, mas era ele que estava cego. Os discípulos, aqueles que estavam ali à volta, não sabiam nem a metade do que aquele homem estava passando. Então, na realidade, ele tinha que clamar. Por isso, o grito de misericórdia era necessário, e ele gritou cada vez mais alto. A vergonha de pedir auxílio a Jesus, meu querido, nunca pode estar no nosso coração. Nós nunca podemos ter vergonha de nos aproximar de Jesus. Jairo também foi até Jesus, quando mais precisava do milagre. E quem era esse cara? Esse cara era um grande comandante de exército. Então, e ele foi até Jesus. Ele não teve vergonha de pedir na hora da angústia. Por quê? Porque a sua filha estava morrendo. E aí, quando ele estava pedindo misericórdia, chega alguém e fala: pode parar de pedir, tua filha já morreu. Já acabou, não tem mais esperança. Lucas capítulo 8, versículo 41, 42 e 49. Em muitas das vezes, você vai encontrar pessoas querendo incentivar você a desistir. Mas não desista. Não desista. Jairo, mesmo recebendo a notícia da morte da sua filha, ele confiou em Jesus e alcançou a bênção. Não existe lugar de descanso neste mundo, querido, para a angústia, se não for ao lado de Jesus. Não existe. Nós podemos ver e podemos até pensar que um dia nós vamos encontrar o descanso para esse problema, mas vem cá, eu quero te dizer o seguinte, desses 5 anos, 4, 5 anos para cá, quantos vírus, vírus potencialmente perigoso, potencialmente para trazer uma pandemia, surgiram? Principalmente lá na China, né? Quantos? Aquela região asiática ali é um caso complicado. Se você pegar gripe suína, SARS, né, aí vem, vamos lá, ajuda aí. A Ebola foi um pouco mais antes, né? Foi um pouco anterior a isso. E por aí, quantos surgiram? AIDS, já bem mais tempo atrás. Mas quantos surgiram nesse período tão curto? Aí você fala, não, mas aí vai... Só que essa semana surgiu a notícia de um novo, que está surgindo lá na China também. Eles são bons para fabricar isso, hein? Todos são excelentes. Os caras que fabricam, eles são excelentes para fabricar essas coisas. Pois é, surgiu outro, mais um que está surgindo lá. E aí, para completar, tem um que já estava radicado há muito tempo que resolveu voltar. Já que tá todo mundo vindo, então volta também a surgir. Aí surgiu também, resolveu voltar. Então, irmãos,
né, que é a peste bubônica, né? Resolveu voltar agora de novo. Já que tá na moda, vamos lá. Aí você fala, não, mas eu vou ter tranquilidade. Não tem. Não tem. Sem Jesus nós não temos descanso. Sem Jesus nós não temos como descansar. Ah, não, mas eu tenho como tratar a minha saúde, eu tenho dinheiro, meu querido. Tem a notícia muito triste para você. Mesmo você tendo milhões e milhões de dólares, para a angústia da alma, não tem dinheiro que resolva. Para a angústia da alma, não tem dinheiro que resolva. Quantos ricos que você conhece, ou pelo menos que você sabe da existência dele, que morreram nessa pandemia? Então, não adianta. Ninguém quer se enfiar em uma fornalha, não é mesmo? Ninguém quer se enfiar em uma fornalha. Quando 3 jovens foram jogados ali naquela fornalha, eles não disseram que a fornalha era legal. Eles não disseram que ali era ótimo, né? Que eles estavam, né, surfando na onda do fogo. Não disseram isso, que ali estariam seguros. Não foi, mas eles confiaram no seu Deus, lá em Daniel capítulo 3, versículo de 1 a 30. E aí aparece um 4º homem no meio daquela fornalha. Eles passaram por uma situação difícil, mas Jesus estava lá com eles. Eles passaram por uma situação difícil. E o engraçado é o seguinte, eu posso dizer para você uma coisa? O lugar mais seguro para aqueles 3 jovens foi dentro da fornalha. Foi no meio daquele fogo. Era o lugar mais seguro para eles. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá. Estava com eles. Era o lugar mais seguro. Você quer ver uma prova? Como foi que eles foram para lá, parar lá? Através de traição, através de um complô que fizeram contra eles. E o próprio rei, que disse que gostava deles, foi que lançou eles lá dentro. Lá dentro, pelo menos, não tinha ninguém para traí-los. Não tinha ninguém para causar a eles o sofrimento da traição. Porque o único que estava lá com eles era Jesus, e esse nunca trai ninguém. Esse é fiel. Então era o lugar mais seguro para eles, era ali dentro daquela fornalha. Eles passaram por uma situação difícil, mas lá estava Jesus. Nós podemos confiar que Jesus está conosco na hora da angústia. Por mais que passe o tempo, Jesus ele continua a ser o mesmo. Muitas vezes nós pensamos que porque estamos vivendo no século 21, no meio desta pandemia, é que Jesus ficou lá na época de Daniel, que ficou lá na época de Moisés, que ele ficou lá no Velho Testamento. Não, Jesus, e ainda mais, ele nasceu foi agora no Novo Testamento. Ele veio neste mundo, foi no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, era uma promessa ainda do seu nascimento. Ele já existia, como Deus. O anjo do Senhor estava lá. Então, na realidade, Jesus já existia. Tanto é que estava lá. Mas o nascimento dele foi agora no Novo Testamento. Ah, então ele ficou lá com os discípulos, né? Lá com os apóstolos? Não. Ele continuou sendo o mesmo. E continuou agindo na vida dos seus servos durante todo o tempo. E ele continua sendo o mesmo. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós precisamos confiar nisso, porque às vezes achamos que o poder de Jesus ficou lá atrás. Passa o tempo que passar, meu querido, Jesus continua sendo o mesmo. E ele não nos desampara, porque a promessa que ele faz é uma promessa clara. A promessa que ele faz foi uma promessa que ele disse claramente: não te deixarei, nem te desampararei. E lá em Mateus ele diz claramente: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele estará conosco todos os dias, meu amado. E ele ainda diz que é o nosso refúgio, é fortaleza. O Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1.
O Senhor, Ele nos proporciona alívio e força nos momentos difíceis. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, uma proteção no dia da angústia. E por isso, não poderia existir um auxílio melhor que o próprio Senhor. Não chores, porque os amigos não estão ao seu lado. Lembre-se que você tem um amigo verdadeiro, que é Jesus. Jesus é o nosso amigo mais chegado que o irmão, tá? Não se desespere, porque a situação está difícil de suportar, porque nós podemos descansar nos braços do Senhor em todo o tempo, seja em tempo de pandemia ou não, seja em tempo de bonança ou tempo em que as coisas não estão legais, seja o tempo de saúde ou o tempo de doença, Ele está conosco em todo o tempo. Se você está caminhando sobre o mar, Ele está contigo. Se você entrar na fornalha, Ele está contigo. Se você pisar nos espinhos, Ele está contigo. Ele está conosco em todo o tempo. Não se desespere, então, por causa das situações difíceis. Quando se sentir deixado de lado, abandonado pelos irmãos, pelos amigos, se quando o encontrares em uma situação desesperadora, lembre-se desses versículos. Lembre-se desta palavra precisa que um dia Isaías nos informou. E ele disse claramente: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10, 11. Quantas pessoas você conhece nos dias da angústia que procuram a bebida, os vícios, os prazeres da vida, bruxarias, feitiçarias, cartomantes, búzios, e por não adiantar nada disso, acabam, no fim, tirando a sua própria vida? Quantos você conhece? Eu disse hoje pela manhã que se o crente não tiver Jesus ao seu lado, socorrendo, ajudando, ele se suicida. Porque não existe no mundo quem mais enfrenta dificuldade do que o crente. Aquele que quer viver verdadeiramente a palavra de Deus e que quer permanecer verdadeiramente como crente no Senhor, ele padecerá a tribulação. Não tem como. Não tem como. As aflições que vêm sobre o crente, sobre aquele que é servo de Deus, é tão grande que se Jesus não está ao seu lado, ele não suporta, não. Não suporta. O mundo, qualquer coisa, é suficiente para eles fazerem besteira. Qualquer coisa é suficiente. Por quê? Porque não tem a confiança em Jesus, porque não tem Jesus ao seu lado. Mas o crente, por mais que ele enfrente a fornalha, por mais que ele enfrente os mares da vida, por mais que ele enfrente as tempestades ou os desertos, mas ele confia em Deus. E isso basta. Por isso é que o salmista disse: de nada eu sinto falta, porque o Senhor é meu pastor. De nada eu sinto falta. Mesmo que esteja atravessando pelo vale da sombra da morte, eu não tenho falta de nada, porque o Senhor está comigo. Sabe? Quantas pessoas aí, por perder a esperança, acabam com a sua vida, pensando que isso vai resolver tudo. Pelo contrário, vai trazer mais problema para ele. Mas, então eu quero te dizer algo nesta noite que precisa ficar gravado no seu coração. A esperança nunca morre para aqueles que estão em Cristo Jesus. A esperança nunca morre. Mesmo que esteja sob a cinza, a esperança nunca morre. E um dos exemplos maiores que a Bíblia nos traz disso foi de Abraão. Quando ele pega Isaque e leva para sacrificar, e coloca Isaque no altar, e depois em Hebreus diz que Abraão creu que mesmo das cinzas, Deus ressuscitaria Isaque. Aqueles que estão em Cristo Jesus não perdem a esperança. A esperança é eterna. Existe até aquele ditado, né? Que a esperança é a última que morre. Não, querido. Isso é para o mundo. Para o crente,
a esperança nunca morre. Mesmo que a morte chegue, mas a esperança continua viva. Por quê? Porque a nossa esperança é a vida eterna. Então não adianta. Ela também não vai morrer nunca. Tá? A esperança do cristão não morre. E o apóstolo Paulo, ele deu um depoimento muito interessante lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando eu estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Eu não sei se você já pensou que quando sentimos fraco, as nossas fraquezas, as nossas forças, sabedoria, riquezas, elas perdem valor. Diante das fraquezas, da nossa fraqueza, não adianta você ter tudo isso, não adianta você ser sábio. Quantos sábios vivem em depressão? Quantos ricos estão chorando? Então não adianta, a sua força, ela nada vale. Quando você está fraco, quando você sente a sua fraqueza, não adianta o que você tem. Nada disso vai te trazer força. Diante de Deus não tem valor essas coisas. Por isso, a dependência de Cristo ser total da nossa parte é necessário. Sendo assim, a nossa força, ela perde o sentido quando nós começamos a andar na força de Deus, porque aí nós vamos perceber quão fraco nós somos. A nossa vida fica totalmente dependente de Cristo. Por isso, quando eu estou fraco, eu passo a ser forte, porque se eu percebo que na minha fraqueza eu encontro uma força superior a todas no mundo, então eu vou me tornar forte. Por isso é que eu preciso buscar a Cristo. O apóstolo Paulo disse isso após um momento de angústia na sua vida. Depois de ele ter orado e pedido a Deus uma resposta para um problema que ele atravessava e que ele não conseguia sair dele. Eu não sei, alguns dizem que era cegueira, outros não é. Eu praticamente já creio que seja a cegueira de Paulo, mas por alguns detalhes aqui, que isso não vem a questão agora. Qualquer hora eu posso dizer aos irmãos. Mas, mas ele tinha um problema que ele queria uma cura, porque aquilo incomodava a vida dele. Incomodava a vida dele, aquele problema. E Cristo vem para ele, a resposta de Deus foi clara: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aquele momento, ele sentiu que Deus não iria solucionar, porque Deus não queria solucionar aquele problema dele. E por que Deus não queria solucionar aquele problema dele? Deus explica para ele: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo entendeu que quando ele era fraco, aí ele sabia que dependia de Deus. E por que aquele problema existia? Para mostrar para ele que ele não podia nada. Para mostrar para ele que ele dependia de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus tem que fazer isso conosco. Quando eu olho para essa situação, dessa pandemia, o que Deus veio mostrar para nós? O que Deus está mostrando para a humanidade? Vocês não valem nada. Vocês não têm poder nenhum. Vocês querem ser tantas coisas. Então resolva esse problema aí. Se vocês querem ser tanta coisa, resolva esse problema aí. E aí o homem quebra a cabeça, e aí anuncia uma coisa, aí vai lá atrás, volta, aí a máscara resolve, não resolve mais, aí o isolamento resolve, não resolve mais, aí tem uma vacina, não tem mais, porque esse remédio funciona, depois não funciona mais, porque o homem começa a quebrar a cabeça e não encontra solução. E por que não encontra solução? Porque Deus está falando: vocês não podem nada, vocês não sabem nada, vocês dependem de mim. É isso que Deus está falando para a humanidade. E aí aquela questão, quando nós chegamos a esse ponto, nós temos que compreender que nós só vamos ter força, nós só vamos conseguir realmente quando nós estivermos nas mãos do Senhor, quando nós estivermos totalmente entregue a Ele, quando nós compreendermos que é Ele quem manda, é Ele quem tem o poder. Paulo entendeu isso. E Cristo falou: eu não vou tirar, porque você vai aprender através disso. E você vai continuar com isso. E aí Paulo falou: realmente,
Essa foi uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida, foi esse espinho na carne. Foi uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida, foi essa angústia desse espinho. Pode a angústia ser uma bênção? Mas Paulo falou, e aí ele diz, eu tenho prazer nisso. Foi a maior bênção que eu recebi, eu tenho prazer nisso. E olha, mas há pouco tempo ele estava reclamando, né? Mas agora ele diz, eu tenho o maior prazer nisso. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu. Por isso eu quero concluir nesta noite, dizendo, quando nós concluímos, dizendo que Cristo é a nossa esperança na hora da angústia. E que Ele nos livra, Ele alivia, Ele protege, Ele auxilia, Ele nunca nos abandona. Na angústia, vamos procurar o Senhor. Por isso é que Ele está conosco, para isso. Para que nós possamos procurar, porque a sua graça nos basta. O que isso significa? Que a sua presença é o suficiente. Que a sua presença conosco é o suficiente. Aí, você lembra de Josué? Quando o Senhor disse, sobe, ele disse, Senhor, só se o Senhor for conosco. Sobe, Josué. Não, se o Senhor for conosco, nós vamos. Se não, vamos ficar aqui. Por quê? Porque ele sabia que sem a presença de Deus estaria perdido. Sem a presença de Deus não tinha como. Então precisava da presença de Deus. E é justamente isso que nós temos que entender. Na hora da angústia, vamos entender que a graça do Senhor nos basta, a presença do Senhor nos basta. Se você nesta noite está cansado de lutar, não encontrou saída, deixe tudo aos pés da cruz. Venha Jesus, entregue seu problema a Ele, descanse no Senhor, espere nele. Obedeça a orientação do salmista, quando o salmista diz, deleitai-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. O Salmo 37, versículo 4 a 7. Não há neste mundo alguém que possa solucionar o seu problema, meu querido, a não ser Jesus. Não há neste mundo. Entregue tudo a Ele agora e descanse nas mãos dEle. Enquanto nós estamos cantando esse cântico, eu quero que você baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. Descanse no Senhor agora. Entregue a Ele o seu problema. Entregue a Ele o seu cuidado. Eu me lembro daquele hino. Entregue a Ele os seus cuidados, pois sei que estou seguro na presença do meu Deus. Coloque nas mãos de Deus, descanse no Senhor. Descansarei. Enquanto cantamos esse cântico, baixe sua cabeça e ore ao Senhor. Coloque diante dEle a sua vida agora. Toda a sua aflição, coloque diante dEle.
nossas vidas e adoramos o Teu santo nome. Ó Deus, porque nós confiamos no Senhor e podemos ter a certeza, ó Pai, da Tua presença conosco, ó Deus, e do cuidado que o Senhor tem para cada um de nós. Podemos descansar nos Teus braços, podemos descansar na Tua presença, ó Pai, e saber, ó Deus, que nos momentos de angústia nós podemos clamar e o Senhor está conosco. Quero Te agradecer, ó Deus, por esta bênção e por esta graça, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Vamos falar nosso versículo para a entrega dos dízimos e ofertas? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Malaquias 3:10. Amém. Fiel a mim, vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico enquanto entregamos os dízimos e oferta ao Senhor. Estás aqui, Senhor. Perceber quem sou, podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Paizinho amado, graças te dou, ó Deus, por esse dia, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por teu cuidado, Senhor, diário conosco, ó Pai. Se formos contar, ó Deus, as bênçãos, ó Pai, seria, ó Pai, impossível, ó Deus, porque tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, é incontável, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada dízimo, cada oferta, ó Pai. Esteja abençoando, ó Pai, derramando muito, muito mais na vida dos irmãos, ó Deus. Abençoe sua casa, ó Pai, sua obra, ó Pai, que continue a crescer mais e mais, ó Pai, para que o teu reino, ó Pai, venha alcançar mais e mais vidas, ó Pai. Ó Pai, entregamos as nossas vidas, ó Pai, tudo o que temos, tudo o que somos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que os irmãos do louvor pudessem descer lá, que a gente vai. Irmãos, eu quero só avisar que está sendo gravado, tá? E depois nós vamos estar colocando na internet, porque não teve jeito. A internet hoje não nos ajudou, tá? Os irmãos que estão em casa, depois nós vamos estar pedindo aí o perdão para os irmãos. Mas é o seguinte, nesse momento eu quero convidar o Rodrigo Caio aqui à frente. Para quem não sabe, eles casaram, né? Sexta-feira. E casaram. Eu fui lá, eu fui testemunha, tá? Então, eu vi. Na realidade, eu vi. Então, não tem como. Tem como negar.
Ah. E como na realidade, sobe aqui porque senão não vai pegar a câmera lá, a câmera não vai pegar, então sobe aqui. E eu quero dizer aos irmãos que nós vivemos um período em que o casamento, né, tem que ser feito assim, porque na realidade não tem outra solução. Mas depois eles prometeram que depois vai ter festa, tá? Eles prometeram, então depois a gente vai querer a festa. Mas, por enquanto, não tem como fazer festa. A não ser que eles façam por delivery, né? Mas aí delivery não fica legal. Não fica legal. Então, por isso nós falamos com eles que hoje nós estaremos orando para este lar que está se iniciando. E... na realidade, nós não vamos fazer um sermão aqui, porque o sermão vai ser quando vocês forem casar, né? De verdade, lá no casamento religioso. Mas nós só queremos dizer que desejar a vocês muita felicidade, que Deus possa ser o centro do casamento de vocês e que vocês possam levar a sério isso que aconteceu na vida de vocês. Na realidade, quando Deus uniu, Deus não se arrepende, porque Deus não é homem para se arrepender. Apesar que muitas vezes é atribuído a Deus o arrependimento, mas aquilo não é o arrependimento como nós conhecemos. Aquilo é uma questão teológica, não vamos entrar nesse detalhe. Mas Deus não se arrepende, tudo aquilo que Ele faz é bom. E mesmo quando Ele fez o homem, mesmo o homem pecando, Ele olhou e viu que era bom, mas quando Ele fez a mulher e colocou junto com o homem, foi diferente. Ele viu que era muito bom. Por quê? Até a gente estava ouvindo lá no cartório, a minha fala assim, que somos completos, mas não somos não. Somos não. A Bíblia diz claramente que falta. Quando o homem está sozinho, falta alguma coisa. Por que falta? Falta aquele pedaço que Deus tirou, que Deus cortou da costela de Adão para fazer. Então, falta aquela costela. E aí, Ele faz com que a gente encontre, no decorrer da nossa vida, né, aquela costela que está faltando. E aí Ele permitiu com que vocês se encontrassem. E agora o Caio está completo. Antes não estava, agora está. E isto já é até um ditado judeu já de muitos anos. Os judeus diziam que o homem só estava ali completo quando casasse. Então, na realidade, é isso mesmo. Só está completo quando casa. Por isso, Deus o completou. Completou o Caio, completou o Rodrimari, e ali Ele formou um só. Desses dois, Ele formou um só. Na realidade, eram duas partes separadas. Agora, são duas partes unidas que se tornaram um só. Uma só carne. Então, que Deus possa estar sendo o centro desta união, e que vocês possam compreender isso e formar uma família na presença do Senhor. Isso é o que é mais importante, tá? Formar a família na presença do Senhor. Porque formar uma família, qualquer um pode, mas formar na presença do Senhor, somente aquele que realmente tem a consciência de quem é Deus, que pode fazer isso. Então, nós vamos orar, a igreja vai se colocar em pé. Eu vou pedir vocês para ajoelhar, se for possível. Muito bem. São jovens, né? Podem. Vamos orar. A igreja estende as mãos. Senhor Deus de amor eterno Pai, nós estamos na presença do Senhor nesse momento, colocando estas vidas na presença do Senhor, que na realidade é uma só vida, porque é uma só carne, ó Pai, porque o Senhor constituiu esses dois em um casal, ó Deus, na presença do Senhor, para constituir uma família guiado pelas tuas santas mãos. Eu coloco este casal na tua presença, pedindo as mais ricas bênçãos sobre este novo lar que se inicia, que a tua presença possa ser constante nessas vidas, constante neste lar, ó Deus, e que essa família jamais venha a ser desfeita, a não ser, ó Deus, aquele momento que o Senhor desejar, através, ó Deus, do chamado de um deles, ó Pai, que eles possam ser completos, ó Deus, em todos os instantes, ó Deus, e possa formar, ó Pai, também, ó Deus, a família completa na tua presença. Não deixe que os teus filhos, ó Deus, desviem dos princípios da tua palavra, e que eles possam permanecer sempre juntos, ó Deus, e que eles possam ser, ó Pai, um exemplo, um casal que seja exemplo para os fiéis, ó Pai. Eu coloco na tua presença estas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Deus abençoe, queridos, e parabéns. Nós não podemos abraçar, porque tem que ficar longe, né? Mas estão
Amém. Irmãos, nós estamos neste momento chegando ao final, mas antes de nós orarmos, irmãos, vão sentar-se. Nós queremos dar alguns avisos aos irmãos que nós já falamos pela manhã. Algumas coisas que são necessárias, nós falamos, às vezes os irmãos não gostam muito dos avisos, que a gente tem que falar bastante, mas a questão que são necessários. Primeiro que nós falamos e vamos explicar novamente hoje, é que a prefeitura soltou um decreto até que enfim, né, porque estava um problema sério, que não existia um decreto para os cultos religiosos, e aí a gente ficava naquela, o que fazer, como agir e tal. E essa semana foi, então, estipulado aí, foi solto o decreto aí por parte do prefeito, e regulamentando o funcionamento dos cultos nesta época de pandemia. Não sei até quando, mas pelo menos por enquanto nós temos esse decreto. E por isso, ali na porta tem um tapete ali com água, né? Que é a água sanitária, que é a água misturada com água sanitária, exigência do decreto, todos os cultos vão ter que ter lá aquele tapete ali com água sanitária, para que os irmãos possam fazer a higienização do calçado. E o álcool, evidentemente, que isso a gente já vinha cumprindo, né? O álcool, o distanciamento de 2 metros de um para o outro, aquela coisa toda, e etc. E só que dessa feita também, os bebedouros foram desativados, tá? Não pode ter o bebedouro na igreja. Foram desativados, então quando você vier para a igreja, traga a sua garrafinha pessoal, né? Para que possa se hidratar e não dependa aí do bebedouro da igreja, porque estão desativados, tá ok? Por ordem sanitária da prefeitura aí. Então, e também os irmãos já sabem, nós já vimos cumprindo quase que todas as regras que estavam determinadas. Então, por isso, nós só tivemos que fazer algumas adaptações aqui, pequenas adaptações. Vamos procurar estar corretamente aí dentro do pedido aí da prefeitura, tá ok? E também, irmãos, essa semana nós temos algumas mudança aí nos nossos cultos. Nós não teremos mais o culto da sexta-feira, o culto de oração da sexta-feira que era feito pela internet. Nós vamos manter somente o culto da terça, que é o culto de oração na terça-feira. Na quarta-feira, a MCM. As irmãs vão estar aí também através da internet. Esses 2 cultos só através da internet. Discord, né? Vou te contar, já tô indo longe demais, né? Já tô indo lá. Na realidade, o Discord, o YouTube, Facebook, é o culto da terça e da quarta. Na quinta-feira, o culto é realizado aqui na igreja, mas transmitido pelo Facebook e YouTube quando a internet deixa, né? Como hoje, por exemplo, ela não deixou. E no sábado, o culto dos jovens às 9h45 continua e a escola bíblica dominical às 9h da manhã, às 19h30, o culto louvor a Deus. A escola bíblica, nós estamos estudando aí ainda um jeito de nós estarmos retornando às classes. Porém, nós vamos esperar um pouco, porque nós ainda estamos naquela onda na primeira onda, né? Aí do governo. Essa primeira onda é aquela onda mais restrita. Então, nós vamos esperar um pouco mais para, quando começarem a avançar a onda do comércio aí, nós vamos estar, então, avançando aqui na nossa escola bíblica dominical também, vamos estar abrindo, porque aqui nós temos 2 ambientes. Como pode ser feito 30 pessoas por ambiente, né, 30 pessoas local, não pode ter aglomeração com mais de 30 pessoas no mesmo ambiente, na mesma reunião, nós podemos usar os 2 ambientes que nós temos aqui e temos lá em cima. Então 30, não vai dar 60 pessoas, mas por enquanto nós vamos permanecer como nós estamos, tá? A escola bíblica dominical apenas com 30 pessoas no máximo, aquela coisa toda, e apenas uma classe funcionando. Porém, os professores estejam já se preparando aí, porque em breve nós estaremos retornando às demais classes, tá ok? Porque está muito ruim essa questão de ficar pela internet. Só pode uma classe, aquela coisa toda, e principalmente as crianças estão ficando desassistidas. Isso está nos preocupando muito, está nos deixando muito preocupados. Que a criança, você sabe, né, irmãos? Se você não estiver sempre ali constantemente, né, graças a Deus que muitos pais estão fazendo isso em casa, mas tem alguns que não, né? Inclusive temos crianças que não têm os pais
crentes, né? Que então precisam desse momento. Tá ok? Então, isso da nossa escola dominical, esses são os nossos recados. E nós vamos nos colocar em pé, encerrando o culto neste momento, e agradecemos a todos os presentes. Contando aí, quinta-feira, nós temos o nosso culto de oração e estudo bíblico aqui na igreja, e contamos com a presença dos irmãos. Vamos estar... E tem um detalhe, irmãos. À medida em que nós tivermos a ocupação de todas as vagas dos nossos cultos, nós podemos até pensar em abrir um outro horário de culto. Mas à medida em que estiver toda a ocupação de todos os horários que nós temos, né? Que começar a ter uma assistência maior. Aí a gente pode. Porque tem muitos irmãos também que estão preocupados em sair de casa, aquela coisa toda. Então, por isso que a gente está mais à medida com os irmãos, porque eu sei que os irmãos vai chegar o momento que ninguém vai conseguir mais ficar em casa. Eu sei que vai chegar esse momento. E aí é o momento da gente ter que adaptar. E para adaptar, a gente pode abrir outros horários de cultos e etc. Né? Vai ser o momento que nós vamos ter que adaptar com isso, ok? Vamos orar, encerrando o culto. Deus, meu eterno Pai, nós estamos na presença do Senhor, agradecidos por este culto, por esse momento que aqui nós passamos na presença do Senhor. Leve-nos em paz para os nossos lares, nos proteja, ó Deus, e nos abençoe, nos dê uma semana, ó Pai, de confiança no Senhor, de paz no nosso coração, de descanso com a Tua presença. Ó Deus, nos dê uma semana, ó Deus, agradável, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, que excede todo entendimento, e a consolação do Santo Espírito de Deus fique com todos vós e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só por hoje, mas por todo o século dos séculos. Amém. Assim estamos encerrando o culto neste momento, e os irmãos vão estar louvando ao Senhor ainda. Vai ou não vai? Tá lá? Vai não? Ué, que tá lá então?